Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai te ajudar a conquistar uma carreira internacional, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre Job Interview. Então eu sou o Jean, fundador aí da HubWork 365 e eu vou te ajudar com isso, tá? Esse é um assunto corriqueiro, a gente fala muito sobre isso, é um dos treinamentos que a gente mais aplica na nossa consultoria, é a parte de Job Interview. Porque tem aquela coisa, nossa Jean, mas em português às vezes eu já fico desconfortável, imagina em inglês. Então a gente sabe disso e por isso que a gente prepara mais nessa parte. Então como que vai funcionar? Eu vou falar algumas perguntas, algumas dicas aí de como você estruturar e também vou dar algumas recomendações de sites, tudo. Então vamos à primeira coisa, a primeira pergunta que o pessoal mais pergunta aqui. Clássica, tell me about yourself. Você fala, ai meu Deus, já complicou. Eu falo assim, mas o que eu vou falar? Porque eu não sei o que eles querem, ainda mais em inglês. Primeiro que sempre o pessoal começa já a errar. I'm Gianfranco, I'm Brazilian, I'm a student, and acabou. Já não tem mais nada o que falar. Então, calma. O que você tem que pensar? Você pode colocar que com certeza o seu nome, você pode falar que é brasileiro, que é estudante, mas o que é relevante? O que o recrutador ele quer saber? Ele vai querer, você vai falar, sou Gianfranco, e você já pode falar o nome da sua última empresa que você trabalhou, por exemplo. Trabalhei na empresa X. Ele não conhece a empresa. Ótimo, às vezes é até o momento que você pode perguntar para o recrutador, você conhece a empresa whatever? Não, o que ela... Daí você é já mais um momento onde você vai tanto ganhar tempo, você vai conseguir respirar e você começa a interagir com o recrutador. Então, dica simples, você pode começar a falar da última empresa que você trabalhou, por exemplo. Eu trabalhei na empresa, conhece? Não, sim, ótimo, que bom. Você fala, eu trabalhava como... Lembra que você tem que tomar cuidado com a tradução do seu cargo no Brasil, com o seu cargo aqui, às vezes é um outro nome. Então assiste um dos nossos primeiros vídeos que fala sobre isso. Ou dá uma olhada também, que eu passei a recomendação no site do Glassdoor. Mas vamos lá, voltando. Você vai falar da sua posição, você pode falar por quanto tempo que trabalhou nessa última empresa ou nessa indústria. Trabalha há mais de 7 anos em marketing, trabalho mais de 7 anos como desenvolvedor, eu trabalho 7 anos com RH ou whatever, tá? Você pode colocar um geral ali sobre isso. Você pode falar um pouquinho das suas responsabilidades, tá? Eu era responsável por fazer isso, por fazer esses relatórios, gerenciar uma equipe, cuidar dessa logística, daí é contigo, é essa informação que você que preenche. E para dar uma consistência nessa apresentação, você pode colocar um resultado que você tem mais orgulho. Às vezes você tem um prêmio, você fala, olha, inclusive a gente ganhou um prêmio X na categoria e dá uma descrição do prêmio, um pouco do resultado, você mostrar um pouco de números, mostra muita consistência e maturidade do profissional. Então, em resumo, o que ele quer saber? Você pode, o que você pode rechear nessa pergunta? Onde você trabalhou, qual era a sua posição, por quanto tempo, por exemplo, o que você era responsável e o melhor de tudo, seus resultados. Isso é que dá uma super consistência, dá cheguei, sou brasileiro e com orgulho porque eu entrego esses resultados. Então é isso que você pode preencher. O que eu recomendo? Como vai ser em inglês, você vai ter que treinar isso daí. Então eu recomendo você escrever isso. Escreve, leia em voz alta, você vai... Sounds good, é natural isso, porque às vezes você tem uma palavra, nossa, a palavra é linda, mas para você dar aquela travada, você não sai. Então cuidado, troca a palavra, tá? Melhor coisa. Vê, se possível, já cheque com o professor, cheque com alguém mais experiente nisso. Fala assim, tem informação relevante nesse Tell Me About Yourself, porque ali é só uma informaçãozinha geral, só uma apresentação que 90% das entrevistas vão começar com essa pergunta. Às vezes você vai ter 2 minutos, e a média assim, até para você se basear, o ideal é que você fique em média 2 minutos nessa resposta, até uma resposta mais longa aí de primeira. Ali, muitas vezes, o recrutador vai começar a perguntar outras coisas para quebrar um gelo até também. Que legal, conhecia, da onde? É do Rio, é do Sul, é do Norte, de São Paulo? Que região do Brasil que era? Ele vai até, às vezes, tirar um pouquinho mais de dúvida ali.
o que é ótimo. Se ele está engajado fazendo mais perguntas, é porque ele está interessado. Então você já começou muito bem. Daí tem uma pergunta muito clássica, o pessoal fala: Jean, mas no Brasil, né, eu era, sei lá, gerente de banco, sei lá, por exemplo. E aí já me falaram que pode ser que o meu primeiro emprego vai ser com a função XYZ, eu não vou conseguir na minha área. Perfeito, isso não há problema. Se você vai aplicar para uma vaga que não tem nada a ver, vamos dizer assim, com o seu passado, né, com o seu background, não tem problema. O que você tem que fazer? Você tem que tentar sempre relacionar quais as competências que a futura que você vai aplicar com a sua vaga antiga. Então, por exemplo, muitas vezes aqui o pessoal vai começar como, por exemplo, garçom. Por exemplo, você chegou lá, mas seu inglês é mais ou menos quebrado, então você tem certeza que como gerente de banco, por exemplo, você não vai conseguir porque seu inglês está mais ou menos. O que você vai ter que fazer? Supondo, você vai aplicar lá para uma vaga de garçom, qualquer vaga, né? O que você vai ter que pensar? Opa, o que um garçom precisa? Ele vai precisar sempre de comunicação, ele tem que lidar com clientes a todo momento, ele lida com um ambiente rápido, acelerado, muita gente, ele tem que... é um ambiente, né, com muito movimento de pessoas, vai ter momentos de pico. Você pode fazer essa relação como gerente de banco, falar, olha, quando também era gerente, também eu tinha um atendimento com o cliente, lá o famoso Customer Service. Falar assim, isso, eu trabalhei muito, trabalhar com clientes difíceis, eu sei como negociar com clientes difíceis, eu sei lidar com essa pressão. Então você não vai falar tanto do seu resultado financeiro, por exemplo, você vai falar mais da sua habilidade tratando, né, com clientes, o seu jeito de comunicação, o seu approach. Então isso você pode trabalhar. Ou eu trabalhei num ambiente multicultural, que já tinha muitas línguas, já trabalhava com pessoas de outros países. Então você vai colocar isso como um ponto forte, que aqui na Irlanda, por exemplo, você vai sempre encontrar, né, pessoas de nacionalidades diferentes no seu ambiente de trabalho. Então é uma qualidade, é um diferencial se você já vem com esse background de multiculturalidade. Então essa aí é uma recomendação de como você estruturar melhor essa pergunta clássica que vai vir para você: tell me about yourself. Tá? Então por favor, não fica só no Brazilian, single, por favor, coloque algum recheio consistente aí, tá? Dica de ouro. Outras perguntas que vão acontecer, que é o normal, quando um recrutador preparado vai questionar você, muitas vezes são perguntas sobre o seu passado. Então, sempre vai ser de acordo com a vaga. Não existe uma pergunta também que fala assim, nossa, daqui todo mundo vai perguntar. Depende muito. Mas normalmente vai ser alguma pergunta sobre o seu passado. Então ele vai começar, tell me about when you had a situation, blá blá blá. Can you describe a time when, É sempre nessa linha sobre, o que você fez? Pode me falar uma situação que você teve dificuldade de lidar com o cliente, por exemplo? Você vai ter que pensar numa situação, então algo que já aconteceu. Can you describe a time? Então pode me descrever uma situação que você teve que fazer algo diferente que você nunca tenha trabalhado, por exemplo. Então tudo depende de qual competência que ele quer avaliar, né? Isso é difícil passar num vídeo curto. Isso a gente vai fazer, por exemplo, uma consultoria, que a gente vai avaliar qual a sua vaga e qual que são as possíveis perguntas daquela vaga, algo mais detalhado. Mas falando aqui no geral, como que você estrutura? Você vai responder quando a gente fala com o modelinho do PAR. O que é o PAR? O primeiro Pzinho é o problem, é o problema. Então você fala, qual foi o problema que você teve com o cliente? Eu tive um cliente assim, ele questionou isso, ele estava com raiva. Ótimo, falei o problema. Depois eu vou para ação. O que você fez? Então eu falei assim com o cliente, eu lhe dei isso, eu mandei um e-mail, eu me entreguei flores, eu dei um bombom, eu dei um abraço. Não sei, você vai falar o que você fez aí como ação, seu action. E no final, para encerrar a pergunta, você vai falar do par o Rzinho, o result. Qual que foi o resultado? O resultado pode ser tanto quantitativo, onde eu vou falar assim, e no final desse projeto atingimos 10%, melhoramos, reduzimos alguma coisa, como também, no final o cliente inclusive me agradeceu. Pode ser um resultado mais soft,
vamos dizer assim. Então esse pode ser. Então sempre quando alguém perguntar essas perguntas do passado, que são perguntas mais comportamentais, você vai responder nessa estrutura. Par, qual foi o problem que você atingiu, qual foi a situação, o seu action e depois o resultado. Simples assim. Então isso são perguntas gerais. Agora, última dica de ouro para a gente não se delongar. Você pode entrar também, eu lembro que eu já recomendei esse site num dos outros vídeos, entra no site glassdoor.ai e você vai ver lá na parte, vai depender quando você vai ver o site, mas da última vez que eu acessei, olha lá na parte de cima, tem no abinho que tem lá Interviews. Você consegue acessar e verificar as perguntas que outros candidatos colocaram em determinadas empresas ou determinadas áreas. Então você chega aqui, nossa, eu quero trabalhar no Google, Facebook, na Microsoft, por exemplo. Nossa, eu vou ter uma entrevista lá. Show, maravilha, ótimo para você. Você pode entrar no Glassdoor, entra na aba de entrevistas e você pode selecionar as entrevistas daquela empresa. Então, outros candidatos colocaram, eles me perguntaram sobre isso, me falaram sobre aquilo, então você no mínimo vai ter algumas perguntas que você vai conseguir se preparar para responder ela de mais adequado, até pensando que às vezes eu vou ter que pensar em inglês, tudo com uma palavra legal para descrever, às vezes é legal você já estar com isso meio fresco na cabeça. Então essas são algumas dicas aí sobre Job Interview. Para facilitar e te ajudar ainda mais, o que a gente vai fazer? A gente desenvolveu um e-book, são 10 páginas aí que vão falar sobre Job Interview. Ele vai dar algumas, por exemplo, vai te ajudar numa pergunta clássica, tipo, what's your biggest weakness? Você fala, ai meu Deus, como que eu vou falar sobre fraqueza? Daí tem uma estrutura de como você responder isso daí. Ou até essa parte do Tell Me About Yourself tem uma estrutura ali que vai te ajudar. Ele vai dar alguns verbos que podem ser gatilhos para você estruturar melhor um speech, né? uma resposta. Tá? Então acesse esse book, só preenche o formulário e você consegue fazer o download na hora desse book que vai te ajudar. Tá? Se tiver alguma dúvida, aproveita que lá vai ter todos os contatos. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo e espero que você tenha muito sucesso na sua carreira internacional. Bom, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.